Graça e paz. Amém. Vamos nos colocar de pé, iniciarmos o nosso culto. Vamos ter uma palavra de oração. Da Dona Evânia para orar por nós. Ora por nós, Dona. Querido Deus e Pai, graças te damos, Senhor Deus, por mais esse dia de vida que o Senhor está nos concedendo, pela noite de repouso que o Senhor nos deu, pela comunhão com os irmãos aqui nesta manhã. Rogamos a Tua presença aqui conosco, que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sobre nós, que o Senhor nos acompanhe neste dia, que o Senhor nos ajude para que possamos dar testemunho do Teu nome aonde quer que estejamos. Abençoa cada coração aqui nesta manhã, Senhor Deus. Aceita os nossos louvores, as nossas orações, e somos gratos a Ti por tantas e tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que tenhamos sempre um coração agradecido, porque o Senhor tem sempre estado conosco. Fica conosco neste dia. Aceita-nos na Tua presença e perdoa os nossos pecados. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 68 do nosso cenário. Hino 68. Just to be with you.
palavra de Deus se encontra no Salmo de número 128. Salmos 128. Salmo 128 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Amém. Você pode se sentar? Hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais. Então, já quero deixar o meu feliz Dia dos Pais aqui. Cumprimentei o Anders, né? Agora, a você que nos assiste, participa conosco pelas redes sociais, nesse dia especial, que possa receber o nosso abraço, né, pelo Dia dos Pais. Eu fiquei pensando exatamente no texto, né, que tivesse alguma relação, né, que falasse a respeito de algumas características que nós precisamos como pais, né? Não só como pais, né, como cristãos, mas hoje, como é o Dia dos Pais, eu vou puxar a sardinha para o lado deles, né? Então, essa palavra é para todos nós, não é específica, não é somente para os pais, mas serve para os pais, né? Então, o Salmo 128 ele nos traz alguns elementos, né, que nos fazem pensar, né, como seria o pai segundo o coração de Deus, né? Como seria o ser humano segundo o coração de Deus. Mas hoje, especialmente, por favor, não fiquem bravos, mas eu vou falar a respeito de como seria um pai segundo o coração de Deus, né? Mas é óbvio que essa palavra serve para todos nós. E o texto fala que ele começa dizendo, né, na verdade, ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ou seja, o primeiro elemento que a gente encontra, né, que agrada o coração de Deus, né, é de um pai que teme o Senhor e anda nos caminhos do Senhor. Então, o primeiro passo de um pai na direção do coração de Deus, se ele quer ser um pai segundo o coração de Deus, que agrada ao Senhor, ele precisa temer ao Senhor. E parece uma coisa tão óbvia, né? Mas o temor do Senhor não significa ter medo do Senhor, né? Mas ter reverência, né? Ter submissão, obediência. Então, essa palavra temer ao Senhor significa ter o Senhor como superior, não é? como liderança, não é? Sobre a sua vida. E aí a gente percebe, né, que o texto ele começa falando exatamente sobre o temor do Senhor, porque nós podemos ter todas as outras coisas, mas se nós não tivermos o temor do Senhor na nossa vida, né, nós não vamos ser segundo o coração. E hoje a gente tem visto, né, eu sempre cito, eu tenho feito esse exercício, né, principalmente às sextas-feiras, a gente traz para os nossos dias, para a nossa realidade, aquilo que a palavra nos ensina. E é interessante, né? A palavra não muda, nós mudamos, a sociedade muda, o ser humano muda, a cultura muda, não é? Mas a palavra permanece a mesma, os princípios permanecem os mesmos. E na verdade hoje a gente tem uma luta muito grande contra exatamente os princípios que estão na palavra, não é? Declaradamente, abertamente, para quem quiser ver, não é? A gente vê e ouve pessoas claramente dizendo e sendo gravadas dizendo isso, que elas estão lutando para exterminar, para acabar com a família, por exemplo. A gente ouve isso, não tem problema em dizer isso, tá? Para quem quiser ouvir, a palavra dizendo e as pessoas aplaudindo isso, não, nós, e ela repete, essa pessoa repete, ela fala, nós estamos aqui e o nosso objetivo é acabar com a família tradicional que a gente... Mas isso demonstra uma falta de temor tão grande. Essa falta de temor, quanto menos temor nós vamos tendo ao Senhor, mais ousados nós vamos ficando na nossa fala, na nossa atitude, né? E ao ponto de chegar a uma afronta. E o Senhor ele não quer que a gente o afronte, que a gente se afaste dele, ou que a gente critique, ou que a gente zombe do Senhor. Não, ele quer que a gente tema o Senhor, né? Então,
hoje um filho que obedece o pai, um filho que conversa com o pai, que tem tempo, não é, de convivência, tempo de qualidade com o pai, não é? Hoje não é tão simples assim, não é tão comum de se achar. Hoje, essa questão da igualdade, né, a gente vê homens e mulheres trabalhando, não é, para sustento da casa, mas isso tem um preço, né? E um pai ausente, né, é muito triste para a vida de um filho, né, porque a presença, né, do pai, ela é essencial. E trazendo para nós, não é, filhos e filhas de Deus que nós somos, se nós nos afastamos dele, ele está sempre querendo ter um relacionamento conosco, uma convivência conosco, intimidade conosco, né? Diálogo conosco. Nós oramos, né? Nós nos aproximamos do Senhor, mas se nós nos afastamos, Deus continua de braços abertos para nos acolher como filhos e filhas. E aí assim a gente percebe nesse salmo, né, que essa bem-aventurança, essa alegria, essa felicidade, ela começa com o temor do Senhor e andar nos caminhos do Senhor, né? Que é algo recorrente, né? Dificilmente alguém que teme ao Senhor não vai andar nos seus caminhos. Então a gente percebe isso. O versículo 2 ele fala de algo que é interessante, não? Aquele que teme ao Senhor, ele trabalha, né? Então, e foi interessante, né? Eu achei interessante essa colocação, porque primeiro o salmista ele coloca como prioridade temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Depois ele coloca o trabalho, ou seja, o sustento, a provisão, né? Ele diz assim, olha, do teu trabalho você vai comer, feliz você vai ser e tudo te irá bem. Ou seja, é necessário, né, ter um trabalho, ter esse senso de provisão, né, de sustento daqueles que são dependentes. E eu sempre penso em Deus em relação a nós, né? Deus, ele nos dá a oportunidade sempre de sermos sustentados por Ele, de termos a provisão dele sobre a nossa vida, né? Então Deus, abre aspas, trabalha para que a gente possa ser santificados por Ele e ser salvos, né, em Cristo Jesus. E o trabalho mais importante, vou chamar de trabalho aqui, foi a morte de Jesus por nós na cruz, né? Então, aquele que teme ao Senhor, ele trabalha para que haja sustento, seja sustento físico, né, o alimento físico, seja o alimento espiritual, seja o alimento emocional. E aí eu falo da ausência do pai na vida de uma criança, ela traz sequelas, ela traz consequências, né? Então, um pai ausente, ele certamente a longo prazo ele vai causar algum sentimento, alguma atitude, né, no seu filho que ele vai se arrepender depois. Mas aqui o texto fala que o trabalho, né, ele é essencial, né? Ou seja, a provisão, né? Isso nos mostra que nós temos responsabilidades, cada um tem a sua responsabilidade, né? Então, e aqui ele fala do pai como um provedor, principalmente naquela época. E ele diz no versículo 3 que a sua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebento de oliveira à roda da sua mesa. Será abençoado o homem que teme ao Senhor. E aí a gente percebe, né, que o pai ele cuida, né? Ele trabalha, ele teme ao Senhor, mas ele também cuida da sua casa. Então, esse cuidado, né, ele é um elemento, é uma característica, também é uma virtude que nós encontramos no pai segundo o coração de Deus, né? Então, cuidar da família. Então, hoje a gente, essa corrida louca, né, por dinheiro, por prosperidade, a gente vê, e não é muito difícil de nós encontrarmos pessoas que saem, não só os pais, mas pessoas que trabalham desde de manhã até a noite, sai de casa, o filho está dormindo, volta para casa, o filho já está deitado, ou seja, não tem contato, não é? E aí a gente percebe, né, que a gente não pode, em função de uma coisa, deixar outra de lado. Então é necessário encontrar esse equilíbrio. O trabalho é importante sim, mas o convívio também, o cuidado também, ele também é importante. E ele diz assim, e se isso acontecer, né, o homem vai ser abençoado porque teme ao Senhor, né? E aí, como consequência, né, aquele que é pai, ele tem este sonho, esse desejo, né,
não só os pais, obviamente as mães também, de ver o filho dos filhos, que são os netos. Então, eu ainda não tive esse privilégio, pelo jeito vai demorar um pouco, né? Mas a gente coloca nas mãos do Senhor. Mas eu tenho vontade, né, de repente ver o filho dos meus filhos. Então, mas isso não significa que eu não vá tentar viver dessa forma, não é? Como o salmista nos ensina, que nós, não só os pais, mas que nós possamos ter isso no nosso coração, para nós termos essa comunhão, esse contato, né? E principalmente o amor de Deus e a alegria de Deus em relação a nós, que nós possamos temer ao Senhor, que nós possamos trabalhar para o sustento, para a provisão da nossa casa, e que nós possamos cuidar da nossa casa e da nossa família. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos ter estes elementos da nossa caminhada cristã. Vamos nos colocar de pé para a gente orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra. Mais uma vez, ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que isso seja uma realidade na nossa vida, Senhor, que não apenas os pais, ó Deus, e hoje nós celebramos, ó Deus, comemoramos o Dia dos Pais, ó Deus, e pedimos a tua bênção sobre eles, mas que todos nós, ó Deus, somos filhos e filhas do Senhor, que temos o Senhor como nosso Pai. Nós possamos, ó Deus, temer o Senhor, andar nos teus caminhos, ó Deus, trabalhar, ó Deus, para ter o nosso sustento, a nossa provisão, sabendo que o Senhor supre as nossas necessidades, ó Deus, que nós possamos cuidar daqueles que estão à nossa volta, Senhor, aqueles que dependem de nós ainda, que nós possamos trabalhar, ó Deus, para que eles possam, ó Deus, não ter necessidades, ó Deus, que o Senhor possa suprir essas necessidades, que nós possamos ser instrumentos nas tuas mãos, ó Pai, para que essas necessidades sejam supridas e a presença do Senhor, Pai, seja uma realidade em nós. Temos, ó Deus, a certeza de que o Senhor está conosco e que alegra o teu coração, Pai, nós buscarmos isso como prioridade na nossa vida, Senhor. Pai, nós pedimos que o Senhor continue conosco, continue nos abençoando nesse dia e que tudo seja feito para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e para todos sempre. Amém. Você pode se sentar.